Olá, turma! Como vocês estão? Tudo em paz? Então, dando continuidade a uma série de vídeos que estamos gravando a respeito da sexualidade e as escrituras, eu quero trazer esse vídeo, é um vídeo um pouco mais técnico, com um conteúdo um pouco mais técnico. Trata-se de um artigo que eu produzi na revista Teológica. O número da revista é a 38, e eu queria falar um pouquinho sobre o conceito da sexualidade e as traduções da Bíblia. Eu quero pensar um pouquinho se as traduções elas têm sido fiéis ou se as traduções elas acabam em algum momento atrapalhando o processo de pensar na sexualidade de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais explícita. Logicamente que a ideia aqui não é dizer que as traduções estão erradas. Então, o propósito não é esse, mas às vezes os tradutores podem ser traídos por algum aspecto da sua própria cultura, por algum tabu, e aí nós precisamos perceber e tentar tratar sobre isso. Então, a discussão diz respeito, então, a esta percepção, né? A sexualidade e a tradução. Então, vamos falar um pouquinho da tradução. A missão de um tradutor nas escrituras, um tradutor da Bíblia, ela não é isenta de influências. Esta visão de uma ciência completamente isenta, ela já ficou no passado há muito tempo. Era todo o aspecto que existia, né, dentro daquela visão otimista da modernidade, quando se pensava em ciências, mas nós sabemos que não é assim. Existem muitas influências, inclusive quando nós falamos de ciências bíblicas ligadas tanto à interpretação quanto ligada à tradução. Em muitos momentos, o tradutor ele precisa fazer algumas escolhas, dado as opções que ele tem na sua própria língua para traduzir certas expressões, certos termos, certas formas, certas sintaxes. E essas decisões podem inconscientemente trair suas pretensões. Eu estou dizendo que o tradutor ele pode ter a melhor das intenções, mas ao escolher determinada terminologia, determinada palavra, ele pode, no final das contas, estar de uma maneira inconsciente perdendo determinados aspectos extremamente relevantes da língua ou do idioma que ele está traduzindo. Isto é clássico na discussão sobre justificação. Quando a temática parte do contexto hebraico para o contexto grego, nós já temos uma diferenciação, e quando o conceito grego passa para o conceito latino, que imperou dentro da Idade Média. Quando Lutero se levanta, é justamente por entender que o conceito latino de justificação não seria condizente com o contexto ou a palavra dentro do contexto grego. Então é preciso ter esse tipo de percepção. Por quê? Porque traduções criam doutrinas. Porque nós nos baseamos em traduções para que possamos, então, gerir uma igreja, para que nós possamos fincar as nossas doutrinas. Então é muito importante pensar sobre isso. Então todo intérprete, além de uma afetação com base na sua família, na sua tradição, no Estado, afetado por sua cultura, afetado inclusive pelos seus próprios preconceitos, ele vai precisar optar por uma linha de tradução, por um método. E entrou para a história esta expressão latina, tradutore, traitore, que toda tradução
acaba sendo uma espécie de traição. Então, nós precisamos levar isso em conta sempre que estamos entrando nessa área mais técnica da tradução. Vamos entender aqui de uma maneira muito rápida, bem superficial, esta questão da tradução, porque o nosso foco é lidar com a questão sexual e as traduções, ou de maneira mais técnica, a ideia seria lidar com a dessexualização nas escrituras. Então, deixe-me só adentrar você, se você não tem muito conhecimento, nessa questão dos métodos, por exemplo, de tradução. Nós lidamos de uma maneira bem a grosso modo com duas vertentes. Existem mais vertentes de tradução, mas nós lidamos normalmente de maneira inicial com o que nós chamamos de uma tradução por equivalência dinâmica e uma tradução por equivalência formal. Então, nós podemos classificar as nossas traduções em português a partir de uma dessas duas categorias. Então, qual é a diferença dessas duas escolas na discussão? Então, para uma escola, o que é mais importante em uma tradução é preservar a forma, a linguagem barra forma. Por isso, equivalência formal. É equivalente à forma textual. Isso é muito importante. Então, o tradutor, ele tenta traduzir tal qual foi encontrado nos manuscritos, inclusive a ordem sintática, mesmo correndo o risco de obscurecer a mensagem e dificultar a autonomia do intérprete. Em outras palavras, é uma tentativa, é uma equivalência. É preciso dizer isso. Por quê? Porque nós não podemos cair no erro de acreditar que é possível traduzir uma língua, por exemplo, semítica, como o hebraico, a língua grega, de um outro contexto, de uma outra cultura, exatamente para a nossa cultura e dentro de uma outra língua. É uma equivalência, sempre será assim, certo? Mas o foco desses tradutores é, então, olhar de uma maneira um pouco mais detalhada para as formas. Então, como ali as palavras ou os elementos, como nós gostamos de dizer das frases ou das poesias, aparecem em sua ordem. Então, essa ordem é tentada trazer para nós. Se torna uma tradução mais difícil, às vezes mais complexa, de lidarmos no dia a dia, porque é uma tradução que às vezes acaba tendo uma linguagem um pouco mais truncada, mas ela é muito útil, principalmente nas análises que nós fazemos para pregação e coisas do tipo. Então, a outra tradução, que acontece a partir do modo da equivalência dinâmica, esse é o método, ela tenta transpor o abismo cultural, temporal e linguístico, mantendo a essência da mensagem original, mas em muitos momentos perdendo a forma do texto ao adaptar a linguagem a um novo contexto. Então, o propósito é que nós não percamos o conteúdo, a mensagem. Então, por mais que em determinados momentos venhamos a perder certas estruturas, certas formas. Uma maneira técnica também de falar dessas duas escolas, trazendo uma categoria da hermenêutica, é pensar na equivalência formal como ipsíssima verba, ou a tentativa de traduzir letra por letra, forma por forma, palavra por palavra. Então, ipsíssima verba, e a equivalência dinâmica mais ligada ao que a gente chama de ipsíssima vox, ou seja, a voz, a essência, o conteúdo. Também é uma maneira de lidar com essas duas categorias, certo? Então, escolher uma linha de interpretação para uma versão sempre será uma decisão difícil. A vida de tradutores é uma vida dificílima, muito complexa,
porque ele vive em mais de um mundo, ele vive em mundos diferentes e ele se vê muitas das vezes num dilema de como transpor conceitos que são riquíssimos dentro de uma determinada língua para outra. Só que a palavra, muitas das vezes na nossa própria língua, ela não transmite todo o campo semântico que transmite na outra língua. Então, isso é muito complexo e até frustrante, muitas das vezes, para os tradutores. Então, enquanto o formalista ele pode incorrer no erro de obscurecer temas, de elitizar um texto e, como acontece em alguns casos, até divinizar determinadas versões. Então, o dinamista, aquele que escolhe o método da equivalência dinâmica, ele está sujeito a falhar no extremo da informalidade e acabar banalizando os textos sagrados. Então, nós precisamos pensar um pouco sobre isso, saber que existe essa discussão na academia enorme, entender a dificuldade e pensar um pouco a respeito de como isto acaba sendo incômodo para os próprios tradutores e acadêmicos e também incômodo para nós. Não tem outra maneira, não tem uma outra forma. Até mesmo uma tradução simples e simultânea, por exemplo, de um pregador em inglês para o português, em uma determinada programação, já vai ter seus abismos para ser transposto. Então, se houverem ali pessoas, né, se houver pessoas que conhecem também a língua inglesa e a língua portuguesa, certamente já haverá certa discordância da maneira que aquela pessoa traduziu. Sempre é assim, porque de fato não é uma ciência exata quando nós lidamos com tradução. Um exemplo está aqui, voltando um pouquinho, no termo grego, na palavra grega doulos, que o John MacArthur, inclusive, se levanta e escreve um livro, né? Foi traduzido para o português chamado Escravos, para discutir se os tradutores foram realmente felizes ao traduzir a palavra doulos. Então, a palavra doulos deve ser traduzida como servo ou a palavra doulos deve ser traduzida como escravo? Então, John MacArthur afirma que as traduções abrandaram o termo por conta da cultura pós-escravagista que nós vivemos. Então, é bem mais suave e simples quando a Bíblia nos chama de servos, somos servos de Deus. Então, a conotação é bem mais positiva. Mas se nós entendermos que, de fato, o que a Bíblia queria dizer é que nós somos escravos, então é bem mais complexo. Então, tem bem mais implicações, inclusive, para o nosso relacionamento com Deus. E o John MacArthur faz, então, esta acusação. A pretensão, então, desse estudo que eu estou trazendo para vocês, não é trazer uma solução para esse debate histórico das traduções, mas apenas alertar, avisar, informar que é preciso preservar a linguagem e as estruturas hebraicas e gregas nas versões quando necessário. O difícil é saber quando é necessário, porque, como eu disse, acaba sendo em algum momento, ou pode ser em algum momento, uma escolha subjetiva ou até mesmo afetada pela minha cultura. Então, em alguns momentos, a escolha ou não de determinadas palavras pode se tornar um obstáculo para uma exposição mais aberta de determinado tema. Então, determinadas traduções podem criar, inclusive, tabus sociais. Isso é importante de pensar. Então, é preciso, em alguns momentos, entender as implicações daquela tradução para as nossas gerações e para as próximas gerações. Nota o grande desafio quanto nós precisamos orar por tradutores e o quanto eles carregam uma responsabilidade em suas costas, né? Então é preciso que a tradução seja clara e objetiva em assuntos importantes para a igreja.
como é o caso da sexualidade. Nós estamos agora colhendo muitos frutos de uma revolução sexual. E com essa revolução sexual, o nosso próprio contexto passou a exercer uma pressão muito grande a respeito de como a Bíblia lida com o sexo, com a sexualidade. E começa-se a pensar se de fato nós estivemos com receios, com medo de lidar com esse tema de maneira mais aberta, trazendo inclusive prejuízos para a sexualidade bíblica dentro do casamento e coisas do tipo, ou se de fato fomos fiéis e felizes nas traduções. Então, a linguagem de praticamente todas as versões comercializadas atualmente no Brasil sofrem com a dificuldade de transpor o conteúdo erótico encontrado nas escrituras. Então, é possível perceber isso. Então, para verificar essa informação, basta que nós notemos as seções que tratam a respeito do sexo na Bíblia. E o que nós perceberemos? Que normalmente nós dependeremos de comentários especializados para que a gente possa ter uma apreensão adequada daquele conteúdo exposto. Precisamos estar com uma Bíblia de estudo, com notas de rodapé, para que venhamos a entender de maneira clara e explícita o que está sendo proposto dentro da cena, dentro da circunstância. A pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: será que não é possível uma versão mais explícita e direta quanto ao sexo, sem que nós tenhamos que usar linguagem vulgar, obscena ou imoral, sem perder a beleza artística, poética das Escrituras? Entende o que eu estou dizendo? Então, será que, de fato, todas as vezes que se fala sobre sexo, precisamos ficar nas entrelinhas da linguagem? Precisa-se entender as meias palavras, ou usar aquela expressão popular, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Será que nós devemos se utilizar desse tipo de pensamento ao lidar com o sexo nas Escrituras? Certamente este é um grande desafio. Não digo que é fácil transpor esse abismo. Por quê? Porque sempre que a gente toca na sexualidade, estamos tocando em algo muito custoso, tanto para o cristianismo quanto para o contexto secular. Mas nós precisamos entender que, em nome de preservar uma visão saudável da sexualidade, nós podemos também cair em um extremo. Nós não podemos nem cair no extremo secular, da pressão, da banalização do sexo, mas também não temos a permissão de cair no extremo da ocultação da linguagem sexual ou de uma tentativa de sempre deixar nas entrelinhas escondidas implicações sexuais em alguns textos, em algumas seções da Bíblia. Então, se a Bíblia trata sobre sexo, se Deus que inspirou esses textos, ele lida com o sexo de uma maneira mais aberta e explícita, nós precisamos, de fato, lidar com os textos tais quais recebemos, tal como recebemos. Então, o que dizer, por exemplo, de Juízes capítulo 19, versículo 2. Esse texto, ele é um texto de uma discussão histórica dentro dessa área da dessexualização. Tem uma diferença entre duas versões em português, e essa diferença já é um resultado de uma disputa mais antiga, que é a disputa entre o texto massorético, o texto do 11º século depois de Cristo em hebraico, e a Septuaginta, que é a tradução grega
do texto hebraico do Antigo Testamento. A Septuaginta já é uma tradução. Então, é preciso que a gente entenda essa discussão, e isto talvez lance um pouco de luz naquilo que eu estou tentando mostrar. Então, na Bíblia João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, de 1995, nós temos o seguinte: porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses, seguindo aqui o texto massorético. A revista Corrigida Fiel, neste aspecto, está seguindo de perto o texto hebraico. Na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada de 1993, olha o que nós temos. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Então, aborrecendo-se dele. Como assim? Interessante. Por quê? Porque dentro do contexto hebraico, judaico, então é dito, por exemplo, que os homens, eles poderiam, de qualquer forma, de qualquer maneira, se aborrecer de sua esposa. O que você está querendo dizer com isso? Que o divórcio poderia acontecer por qualquer tipo de aborrecimento simples, como o queimar a comida, não exercer suas funções em casa, ou coisa do tipo, ou a palavra aborrecer também pode ter um cunho sexual, como nós estamos vendo aqui. Então, o marido, ele desprezaria sua esposa por conta de uma possível relação sexual. Então, olha o que está nas entrelinhas das discussões, inclusive de ilicitude para divórcio, recasamento ou coisas do tipo, certo? Então, a revista atualizada está seguindo aqui a Septuaginta. Então, note a dificuldade que nós temos. No texto em hebraico, temos claramente um ato sexual sendo mencionado. Na Septuaginta, a revista e atualizada seguindo de perto, nós temos o termo aborrecer, que distancia, de certa forma, da questão erótica. Pode ser qualquer coisa esse aborrecimento, entende? Então, afinal de contas, a questão que se levanta: a concubina se prostituiu ou estava apenas aborrecida, zangada com o marido por algum motivo, entende? Então, tanto o contexto imediato do capítulo, quanto a questão cultural, indica que a concubina, de fato, havia cometido um pecado sexual. Tudo aponta para isso. Mas a linguagem das versões citadas podem gerar uma grande confusão no leitor. Neste caso aqui, a revista atualizada pode trazer grandes dificuldades para nós na interpretação erótica da cena, da situação. Então, este efeito vai acontecer em outras passagens, como é o caso de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, tem uma polêmica da dessexualização nesse texto. Êxodo, capítulo 2, versículo 25, uma outra polêmica. Então, qual a razão dessa grande diferenciação na linguagem entre o mundo judaico, o mundo hebreu e o mundo grego? Qual a grande diferença, qual a grande razão para isso? Qual a grande razão para essa diferenciação? Um autor chamado Carmichael, ele afirma que as explicações para essa tendência na versão grega à dessexualização pode estar numa atitude negativa dos filósofos gregos em relação ao corpo e à sexualidade. Então, Carmichael está nos lembrando aqui da influência platônica, e a influência platônica trazendo, aquela ideia de que o corpo seria mal ou alguma coisa desse tipo, Então, Carmichael, ele estaria aqui trazendo essa discussão em cena. Então, será que houve uma grande influência disso?
da cultura grega, do platonismo, da visão negativa do corpo, ou coisas assim, ou apenas a tentativa da igreja de distanciar o sagrado de uma cultura popular erótica. Então, o Carmichael, ele não é um teólogo conservador. Então, esse questionamento dele pode atingir, inclusive, os autores das escrituras. Então, o próprio texto inspirado, não apenas as versões. Mas aqui nós estamos lidando, então, com estas influências nas versões. E é importante lembrar que os próprios pais da igreja, alguns deles, foram influenciados, sim, pela cultura grega, pela cultura platônica. Então, a igreja vem sendo influenciada pela cultura platônica desde ali do século II e avançando aí dentro da Idade Média, com a quebra mais à frente, com São Tomás de Aquino, ao estar mais próximo, então, de Aristóteles. Então, há uma grande influência grega, quer seja platônica ou aristotélica, na teologia por milhares, ou pelo menos centenas de anos dentro ali do contexto tanto primitivo quanto da Idade Média. É no mínimo intrigante notar o tímido uso da palavra sexo nas versões da Bíblia em português. É que é um desafio para que a gente possa pensar. Por que nós não temos tanto a palavra sexo sendo utilizada? Então, praticamente todas as vezes que as versões em português utilizam a expressão relação sexual, tem uma conotação negativa. Ou seja, trata-se sempre de um sexo proibido, de um sexo ilícito, por assim dizer. Então, a expressão relação sexual, ela tem um cunho muito pejorativo, muito negativo nas traduções. Então, para você ter uma ideia, a versão revista e atualizada, nela é possível encontrar apenas 5 passagens que usa explicitamente o termo sexual. Então, Mateus, 2 vezes no Evangelho, capítulo 5, versículo 32 e capítulo 19, versículo 9, e 3 vezes no livro de Atos, Atos capítulo 15, no versículo 20 e no versículo 29, e Atos 21, 25. E todas as vezes que a palavra relação sexual ou a expressão relação sexual aparece, ela traduz o termo grego porneia, de onde vem aí para a nossa língua termos como pornô, como pornografia e coisas do tipo, certo? Diante desse quadro, é inevitável fazer um questionamento. Por que todas as vezes que a linguagem é direta e aberta quanto ao sexo, por exemplo, o uso da expressão relação sexual, o contexto diz respeito à imoralidade? Por que essa expressão ela só traduz um sexo ilícito? Entende? É uma pergunta importante e técnica dizendo respeito às opções e escolhas que os tradutores fizeram. Este efeito, consciente ou inconscientemente, não pode acabar gerando a tendência de criar uma ideia de que toda relação sexual é ilícita. Entende aqui? Aqui nós estamos naquele questionamento do tradutório traitório. Será que a escolha da expressão relação sexual apenas para ilicitudes dentro desta área não pode gerar no leitor uma tendência de ter uma ideia da relação sexual como algo que não agrada a Deus, algo impuro ou coisas desse tipo? Nós não estamos falando de algo longe da cultura religiosa. Nós estamos rodeados de pessoas e de grupos religiosos que pensam o sexo de uma maneira muito negativa, que pensam o sexo de uma maneira a desagradar a Deus, ou apenas com o propósito de procriação.
e feito apenas dentro desta linha. Mais à frente eu posso trazer um estudo voltado também para falar um pouquinho sobre esta visão histórica importante sobre a questão da dessexualização dentro, por exemplo, da cultura da Idade Média e como isso chegou a afetar até mesmo os reformadores e os próprios puritanos. Eu posso mencionar isso mais à frente para vocês. Será que este não é exemplo típico onde os tradutores foram ou estão sendo traídos por seus preconceitos ou cedendo à pressão cultural ou à visão que existe dentro do ambiente onde eles vivem, mas no final das contas acabando por trazer algum prejuízo na concepção da sexualidade, principalmente para gerações futuras? Então, um bom exemplo que ajuda nessa linha de argumentação, ou dentro desta possível dessexualização nas traduções, se encontra no debate entre evangélicos e católicos apostólicos romanos acerca do entendimento, por exemplo, de Mateus capítulo 1, versículo 25. Então, é um debate histórico e de suma e extrema importância dogmática. Na versão revista atualizada, nós temos a seguinte descrição: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não a conheceu. Mas o que nós queremos de fato dizer com não conheceu? O que isto significa? Obviamente, na passagem, não se trata de dois desconhecidos completamente, de pessoas que nunca tinham, inclusive, se visto. Não se trata disso. Então, é preciso entender o que, de fato, a palavra grega quer dizer com essa ideia do conheceu. O que esta palavra comunica para nós? Então, trata-se de uma terminologia grega que o seu campo semântico dentro daquela cultura, então, aborda a prática sexual. Interessante. Então, que a expressão gnosco, ou protognosco, pode ter um apontamento para sexualidade. E se nós fazemos um estudo da palavra dentro da Bíblia e dentro da cultura grega da época, nós vamos ver passagens com esse tipo de apontamento sexual. A palavra sendo traduzida desta maneira, na Septuaginta, por exemplo. Mas, quando nós transportamos esse campo semântico para o português, então nós entramos aqui num debate, numa grande dificuldade. Por quê? Porque conhecer na língua portuguesa se distanciou muito desta ideia de sexualidade, a ponto de nem sequer tocar mais nisso. Note que para compreender esse termo como sexo, certamente qualquer leitor simples das Escrituras vai precisar do auxílio de comentários, dicionários bíblicos, e ainda cai ou recaímos naquele problema de será que de fato é isso? Podemos acreditar nesses dicionários ou coisas do tipo, entende? A Nova Versão Internacional, NVI, ela usa uma linguagem mais contemporânea para traduzir esse texto de Mateus. Ela diz: não teve relações com ela. Opa! Certamente a linguagem erótica começa a aparecer no cenário dentro desta versão. Por quê? Porque relações em português já pode trazer a ideia sexual, porque a palavra relações em português, o campo semântico já aponta para esta ideia. Contudo, até mesmo nessa tradução mais dinâmica, ainda nós temos a informação um pouco subentendida, pois pode-se entender relações, não teve relações, de diversas maneiras. Então a pergunta óbvia é: por que não traduzir, por exemplo, como relações sexuais? O que impede de traduzir como relações sexuais? Por que a expressão relações sexuais
apenas é traduzida, como nós vimos na revista atualizada, para a ideia de um sexo ilícito, de um pornô, de uma porneia. Por quê? Então, nós estamos pensando aqui de maneira técnica na dificuldade que os tradutores têm e pensando um pouquinho em transpor o abismo dentro dessa área da sexualidade para uma linguagem mais clara, mais explícita, sem que recaiamos dentro de um problema de obscenidade, certo? Então, a versão Almeida do século XXI, mais recente, traduziu a passagem da seguinte forma: não a conheceu intimamente. Então, aquela ideia de não a conheceu, que aparece na revista atualizada, agora é adjetivada. E nós temos uma melhora significativa, já que os tradutores trouxeram agora uma certa explicação do que seria esse conheceu. Coisa que, por exemplo, a NVI não fez, só fala de relação. Contudo, mesmo assim, conhecimento íntimo ainda pode ser um pouco geral, apesar de termos adentrado agora no campo semântico da sexualidade de uma maneira bem maior. Mas deixa ainda a questão da sexualidade ainda nas entrelinhas. Então, a ideia ainda não está tão clara sobre a sexualidade. Porque eu posso conhecer alguém de modo íntimo, mas dentro do próprio português isso pode ter vários significados. Isso não precisa significar necessariamente uma relação sexual. E é daí que vem toda a discussão de que, de fato, Maria, ela morreu virgem. A doutrina da perpétua virgindade de Maria. Então, vem a partir de uma discussão semântica, inclusive dentro da área da sexualidade. Nota a importância, então, de sermos claros, diretos na tradução, então, das expressões dos termos sexuais. Por que será que os tradutores, quando tratam da sexualidade na Bíblia, mantêm a máxima popular? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ah, pastor, mas a palavra gnosko dentro do grego também pode ter vários significados, ok? Mas nós sabemos que dentro daquele contexto de Mateus, a ideia ela é restrita justamente pela circunstância. O que o autor quis dizer com aquela palavra? E isto acaba restringindo o campo semântico dentro do contexto grego. Isso também acontece em português, mas por termos toda esta confusão, que inclusive dá base a uma discussão histórica, doutrinária entre protestantes e católicos, então a expressão relação sexual, ela seria muito clara, muito explícita para todos aqueles que quisessem entender como compreendemos o acontecimento, o conhecer, o relacionar-se de Maria com José ali naquele momento. Nem mesmo na tradução da linguagem de hoje, que é considerada por muitos uma tradução bem mais dinâmica, né? Nós temos agora a nova tradução da linguagem de hoje, que acaba corrigindo certos erros até da tradução da linguagem de hoje, considerada esta versão extremada, né, na dinâmica, usou uma linguagem explícita em Mateus 1,25. Nem ela usou isso. Diante deste quadro, então, nós precisamos questionar qual o receio que nós estamos tendo com as traduções. Se Deus é o criador do sexo, se é que nós podemos dizer isso, por que esta palavra nunca aparece em nossas versões de modo positivo? A palavra sexo. Entende? Por que a palavra sexual, sexo, não é utilizada de modo positivo, até mesmo nessas novas versões, nas versões dinâmicas que têm chegado até nós? Sexo
é apenas negativo, pejorativo, proibido? É isto mesmo? Entende o que eu estou questionando e trabalhando? Um último exemplo, dentre vários que poderiam ser citados, então agora entra no campo da poesia judaica, que acaba sendo um campo, às vezes, até mais melindroso de lidar, porque é mais complexo lidar com poesia, né? Porque nós não queremos perder as figuras de linguagem, mas se nossa pretensão, de fato, é transpor um abismo no entendimento, na compreensão, então nós teremos o desafio agora de buscar uma figura de linguagem, uma metáfora que seja completamente compreensível dentro da nossa cultura e linguagem. É difícil manter aquela. Então, nesse texto de Provérbios 5, nós temos: bebe a água da tua própria cisterna. Então, algo completamente compreensível dentro daquela cultura. Então, é algo de extremo valor. De maneira poética, dentro do contexto da cultura judaica, nós temos uma riqueza enorme aqui. Enorme. E o texto diz que bebe água das correntes do teu poço. Lembra que nós estamos lidando com uma cultura onde a sua geografia, a sua terra é 70% desértica. Ter poço dentro daquele contexto era algo de extrema riqueza. Então nós temos uma metáfora aqui para o casamento, para a sexualidade. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Aí agora você entende no final: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te. O que significa se alegrar com a mulher da tua mocidade? O que significa beber água da própria cisterna, das correntes do poço, dos ribeiros de água, do manancial? Significa se alegrar com a mulher da mocidade. E o que significa se alegrar com a mulher da mocidade? Entende? Então nós podemos ler esse texto e não compreender exatamente o que o texto está querendo dizer. O que o autor quer dizer com todas estas figuras? Trata-se, reconhecemos, de uma linguagem poética riquíssima para aquela cultura, tipicamente hebraica, para se referir à relação sexual com a sua própria esposa, com a sua mulher, como fica claro no versículo 19. Ou fica claro, mas fica escondido ainda. Qual a relevância de uma tradução mais clara, mais explícita de tudo isso? E eu gosto, inclusive, do texto de Provérbios 5, por quê? Porque relação sexual está atrelado, ligado a se alegrar. É algo prazeroso, é algo que traz alegria, é algo que traz satisfação. Então, esta figura é muito rica. E nós nos perdemos muitas das vezes por não compreender exatamente ou não transpor exatamente os abismos das traduções. Eu não estou querendo dizer que não é possível entender a linguagem. Eu estou apenas aqui pensando em um desafio para os tradutores, para que nós tenhamos, então, uma linguagem mais explícita, mais aberta em relação a textos que apontam para a sexualidade, para que todos possam entender exatamente que, por exemplo, se alegrar com a mulher da mocidade é sexo, é relação sexual. Que todas as metáforas ali apontam para isto, apontam para esta abordagem. Então, é preciso, de alguma maneira, transpormos essa cultura para que nós entendamos o valor do sexo, da relação sexual nas Escrituras, para Deus. A relevância dessa discussão semântica é não permitir que a linguagem bíblica possa causar dúvida aos leitores. Nós queremos ser claros, até porque Deus deseja que entendamos tudo aquilo que Ele coloca para nós, inclusive entendamos suas implicações, e não venhamos a criar tabus naquilo que de fato não é um tabu para a Bíblia.
Então, pastores e comentaristas, por conta deste enigma, muitas vezes, de uma linguagem obscura em textos sexuais, já têm usado esta figura de beber água do poço, por exemplo, para reinterpretar o encontro de Jesus com a mulher samaritana, no Evangelho de João 4. Então, alguns, olha os extremos, alguns olham para beber água da própria cisterna, beber água do poço, do manancial, e não conseguem transpor isso para a ideia da sexualidade. Outros já pegam todos os textos que falam sobre beber água da própria cisterna, do poço, e já veio um cunho sexual nisso. Então, o texto de Jesus com a mulher samaritana no poço tem sido interpretado como uma proposta sexual. Então, neste livro, Sexo e Religião na Bíblia, o Carmichael, ele vai, por exemplo, afirmar que Jesus estava propondo ser o sexto marido daquela mulher. Quando ele pede água para que aquela mulher tirasse água do poço para ele, isto seria uma maneira, dentro do contexto judaico e hebraico, para um convite sexual. Então, nota a problemática, nota como os intérpretes, eles acabam ou exagerando ou minimizando conceitos, nota a inclusive, importância de interpretar cada texto dentro do seu contexto, sendo explícito em relação àquilo. Então, existem, inclusive, já pastores brasileiros, midiáticos, que já caminham um pouco dentro desta linha, né? A linha aí que Carmichael está trabalhando aí neste livro que eu estou apontando para vocês. Conclusão. Quando as versões em português dos textos originais, é inegável o avanço e a melhoria da linguagem quando os anos se passam. Por quê? Porque o português, inclusive, mudou. O contexto social que vivemos mudou. As polêmicas, os problemas, palavras que eram proibidas em determinado contexto histórico já não são. Então, as versões, elas têm avançado e isto é muito positivo. As versões dinâmicas têm trazido grande contribuição ao entendimento popular. Então, nós não podemos aqui ser tão críticos ou seletivos em relação apenas a um modo de tradução, equivalência dinâmica, equivalência formal. Então, acaba havendo uma complementaridade destas versões. Por quê? Porque é um esforço de grupos de teólogos e estudantes sérios em tentar trazer para nós o melhor de uma cultura, de uma língua, para uma outra língua. Então, essa complementaridade, esse diálogo é de extrema importância, sem divinizar apenas um modo de tradução ou uma versão. Mas, certamente, é preciso continuar buscando progredir, pois a questão diz respeito ao sexo, alcançar discursos mais diretos é necessário. Quando diz respeito ao sexo, é necessário que venhamos a romper certas barreiras para que não venhamos a ter práticas, inclusive, dentro do contexto eclesiástico e familiar entre crentes e coisas do tipo, que de fato não condizem com aquilo que Deus deixou para nós revelado. Certos temas proibidos ou coisas do tipo. Isso sem que possamos perder a descrição, a beleza poética, as metáforas. Transportar metáfora é algo complexo demais, mas precisamos perceber e entender aí o desafio e a discussão. É necessário o surgimento de textos que sejam mais objetivos, onde a palavra sexo possa aparecer, relações sexuais possa aparecer, sem que seja dentro de um contexto onde seja traduzida a palavra porneia, um sexo proibido. As exceções claras e contextualização não podem ser opcionais. Então, nós precisamos avançar para isso, entende? Então, a ideia não é ter uma Bíblia que se torna refém
da ideologia ou da legenda da revolução sexual, como tem acontecido com algumas versões, né? Então, versões onde nós já temos, inclusive, em português, a versão gay da Bíblia, a versão feminista, onde as mudanças de metáforas, elas visam atender a uma ideologia. Não é esta a proposta, logicamente. Então, a proposta é apenas não ocultarmos, não cairmos no erro de lidarmos com o sexo e a sexualidade como um tema proibido, escondido, ou coisas do tipo. Criar uma comunidade, um contexto, uma tradição, onde de fato não seja lícito lidar de maneira mais clara com o sexo, até mesmo quando vai se falar de sexualidade e de sexo na igreja, ou até só para casais, há um certo medo, certo pavor sobre isso. Então, precisamos lidar um pouco mais e de maneira clara com esta ideia da sexualidade, porque isso vai permitir que a gente, inclusive, lide com temas que casais desejam saber, entender, até onde a Bíblia proíbe, o que é que a Bíblia proíbe em relação a sexo. Então, sexo oral é permitido ou proibido? Se a gente não pode nem falar de sexo, quanto mais falar de sexo oral. Então, sexo anal é proibido ou proibido ou é permitido nas escrituras? Entende? Então, esse diálogo não se aprofunda, nós não chegamos a esse tipo de discussão, porque, de fato, nós olhamos para tudo isso e dizemos, isso é diabólico, isso é carnal. Então, sexualidade, caindo naquele dualismo platônico, não tem nada a ver com espiritualidade, com Deus. Isso é um grande engano. E as versões podem contribuir para que não haja um avanço nas discussões nessa área. O desafio proposto, então, por esse estudo, por aquele artigo que eu produzi, que está disponível lá na revista teológica, é caminhar contra uma dessexualização histórica, hermenêutica e semântica, inclusive nas traduções, sem cair no extremo, mais uma vez, de uma possível libertinagem prática ou semântica, uma banalização dos textos bíblicos ou termos versões com linguagem pornográfica, explícita aqui no mau sentido, entende? Então, explícita de maneira a tratar o sexo de forma vulgar. Essa não é a proposta e não pode ser a proposta. Mas precisamos sempre ser equilibrados em tudo que nós vamos fazer. E as traduções bíblicas são de extrema importância e relevância para abrir o diálogo em relação a certos temas que podem ser opacos e acabar entrando em choque com o contexto social e cultural. Falar de relação sexual e de sexo de maneira bíblica é importante. Mas como falar de maneira bíblica se a palavra sexo nem aparece? Se relação sexual só aparece dentro de contextos proibidos, entende? Então, espero que essa reflexão seja relevante e importante para promover, então, um pensamento crítico, mas construtivo dentro do meu evangelho. Então, Deus abençoe, até a próxima.